Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula online. Aproveitem, bons estudos. Vamos ver aqui agora a segunda parte de roteirização. Lembrando a vocês, que vocês vão conhecer as ferramentas, porque o cálculo é uma parte que faz parte de otimização de operações na pesquisa operacional. Então, é necessário usar algum tipo de software e tal, e esse não é o nosso objetivo, mas vocês vão saber quais são as ferramentas. A gente já viu alguns métodos, agora a gente vai ver roteirização com restrições, método de varredura. Então, esse é um método fácil, de computação rápida, no entanto, apresenta uma incerteza de 10% nos resultados. Incerteza é o mesmo que dizer erro, que é esse símbolo aqui. Então, ele tem um erro de 10%. Mas, se você pensar bem, ele tem um acerto de 90%. E o acerto significa chegar a um resultado ótimo. Chegar ao ótimo. Não quer dizer que está errado. Quer dizer que existem melhores. Então, a solução é razoável num curto prazo, mas tem essa diferença, Você pode escolher uma solução ótima num período de tempo incompatível. O que significa isso? Às vezes, para chegar no ótimo, você tem que fazer tantas interações que demora demais. E aí não vale a pena fazer. Mas é um método muito bom. Como é que é a sequência? Então, a primeira etapa. Tomando-se o depósito como centro, definir um eixo passando por ele. Este eixo geralmente coincide com a linha horizontal. Então, é fácil, defino o centro e passo uma linha nele. Então, aqui é o meu CD, centro de distribuição. O depósito é o CD. Depois eu vou girando o eixo em torno do CD no sentido anti-horário até que inclua um cliente. Vou girando isso daqui, até que inclua um cliente. Terceiro, eu vou testar o cliente em potencial, verificando se o mesmo pode ser incluído no roteiro em informação respondendo as seguintes perguntas. Letra A, O tempo de atendimento ao novo cliente estoura a jornada de trabalho permitida no dia? Sim ou não? Então, demora mais de 8 horas para eu conseguir atender? A quantidade de mercadoria a transportar para esse cliente estoura o limite de capacidade do veículo? Se for caminhão, se for um truque, se for uma van, se for e por aí vai, uma caminhonete. Se ambas as restrições não forem violadas, ou seja, se a resposta for não para as duas, aí eu posso colocar esse cliente no roteiro. E vou para a próxima etapa. Quarta etapa. Se o novo cliente não puder ser incluído no roteiro, a informação é sinal de que as possibilidades desse roteiro se esgotaram. Nesse caso, acabou. Vai ter que iniciar um novo roteiro. O processo termina quando todos os clientes tiverem sido incluídos no roteiro. Então, todos esses pontinhos aqui, são clientes. Então, todos eles têm que aparecer na minha rota. E como é que foi lá primeiro? Primeiro passo. O centro de distribuição, uma linha reta, e vou andando com ele em sentido anti-horário. Então, cada vez que eu ando, eu vou incluindo clientes. E vou respondendo as perguntas. Para cada roteiro, aplicar um método de melhoria de forma a minimizar os percursos. Então, eu tenho esse primeiro roteiro pequenininho, esse primeiro pedaço aqui. Aqui dentro, eu tenho que fazer uma melhoria na rota.
podendo usar aqueles métodos que a gente viu, de maior distância, da aula passada. Exemplo. Então, as informações a respeito de um dos 60 clientes estão nessa tabela. Eu tenho coordenadas x e y da localização, quantidade Q de mercadorias demandada por entrega e tem informações operacionais. Tempo de descarga em cada cliente, admitindo uniforme e igual a 15. Então, essa variável eu vou considerar que seja 15 minutos. Tem as coordenadas do centro de distribuição, como ele é o centro do problema, ele é 0, 0. Por quê? Coordenada x, y. Então, ele vai ser o 0, 0 no gráfico. Capacidade útil do veículo, 4 toneladas, jornada de trabalho, 8 horas por dia. A distância entre dois pontos quaisquer foi estimada multiplicando sua distância em linha reta por um fator de 1,4. O que significa isso? Tem esse ponto, esse ponto, esse ponto. Então, qualquer distância eu vou multiplicar por k. Vai ser o quilômetro, vai transformar em linha reta, porque aqui ó, pode ser uma curva. Então, eu vou transformar em linha reta multiplicando por esse fator. Então, cada coisa disso daqui ó, é uma variável. x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Então, esse é um exemplo de problema com pelo menos 7 variáveis. É bastante coisa, viu? Resolver manualmente é praticamente impossível. Então, aqui estão as tabelas das coordenadas de cada cliente. Então, todos esses aqui ó, são as variáveis para o cálculo. Aí o software vai olhar essas variáveis e vai traçar a rota. Ó, você vai no 1, 3, 9, 30, 7, 8, 2, 29, por exemplo. Então, isso é rota. É eu ter qual é a ordem dos clientes que eu vou visitar. Então, um problema deste tipo é muito difícil de solucionar manualmente, viu? Praticamente impossível. Por quê? Porque ele é um método interativo. Então, qual seria a resolução? Ó. Nesse problema, o centro de distribuição está situado ao sul, relativamente longe da zona de distribuição. A distância média do centro aos clientes é 77 km, estando o ponto mais próximo a distância de 75 km e o mais distante a 79,8 km. Utilizando o método de varredura, os roteiros resultantes ficarão extremamente alongados na direção do depósito, o que não é desejável. Para contornar esse problema, pode-se adotar o centro de gravidade como centro do eixo horizontal a ser utilizado. Aqui está o meu ponto de referência, o CD. O mais próximo dele, 75 km. O mais longe, 79. 80 praticamente, né? Então, se eu fizer o método de varredura, vai ficar muito longe essas linhas. Então, eu vou ter que usar um outro método. Qual é o outro método? Transporto isso daqui para cá. Então, aí, esse é o centro de gravidade, tá vendo? É o centro do círculo. Por isso que chama-se centro de gravidade. A região de distribuição está aí. Os pontos a serem visitados são 60 clientes. Então, eu vou pegar esse centro que eu coloquei, o centro do mapa,
e vou levando para cada cliente. E fazendo o roteiro. Então, cada R desse é um roteiro. Então, quer ver? Ó, o R3 aqui está fácil de enxergar. Olha. Isso daqui é minha rota de entrega número 3. É meu roteiro de entrega número 3. Precisa ter roteiro de entrega? Claro que sim. Dificilmente um caminhão vai conseguir fazer 60 clientes. Então, eu vou distribuindo por roteiro de entrega. Olha. Número 5. Então, resultados obtidos para a aplicação de 3 OPT que a gente viu na aula passada. Eu tenho 7 roteiros, quilometragem diária 1.100 quilômetros e o custo médio R$16. 58 por cliente. Então, quando eu visitar todos, vezes 60 clientes, eu vou ter um custo aí total de entregas de R$994,80. Então, se eu fizer esses roteiros todos os dias, esse daqui vai ser o custo de entrega diário. Diário. Então, esse é o valor para 60 clientes. Um outro método é o Clark-Wright. Como é que é esse método, né? Ele é muito utilizado na resolução de problemas isolados, aparecendo também embutido dentro de muitos softwares de roteirização. Então, esses softwares que fazem aquelas figuras, eles são softwares de roteirização. Enquanto o método de varredura produz um erro médio de 10%, o Clark-Wright reduz esse nível a 2%. Então, ele está a 98% do ótimo. O que é o ótimo? Quer dizer que não existe nenhum melhor. Então, ele está a 98% dentro do ótimo. Falta só 2% para ele ser o ótimo. Tem como objetivo gerar roteiros que respeitem as restrições de tempo, capacidade, mas visando minimizar a distância. Então, a menor distância possível. Quanto menor a distância, menor o custo. À medida que o método vai construindo os roteiros de forma inteligente, buscando reduzir ao máximo a distância, o número de veículos necessários ao serviço também vai reduzindo. Reduzindo assim investimento e custo. Quanto menos veículos, menos investimento. Quanto menos veículos, menos custo. O método é baseado no conceito de ganho. Ganho de quê? De custo. Redução de custo. Minimização. Como é que é a sequência? Primeira etapa. Combinam-se todos os pontos que representam os clientes 2 a 2. Então, ele é como se fosse o RXY. Então, é como se fosse a correlação. Ele sempre vai combinar só dois clientes de cada vez. Então, a gente vai chamar de combinação IJ. Então, ordena-se todas as combinações de forma decrescente segundo os valores de ganho. Terceiro, esta etapa tem início com a utilização da combinação de dois nós que tenha apresentado maior ganho. Nó é um ponto de ligação. Isso aqui é um nó. Posteriormente, na análise de outras situações, vai se descendo na linha de combinações, sempre obedecendo a sequência decrescente dos ganhos. Então, eu começo no maior ganho, maior, e vou decrescendo
até o menor ganho. Quarta etapa. Para um par de pontos y e j, tirado da sequência de combinações, eu verifico se os dois pontos já fazem parte de um roteiro iniciado. Então eu vou arrancando aqueles nós que eu já escolhi e verifico. Esses dois já existem? Não, então ele fica. Não existe, tira. Se ele já existe, tira, né? Se não existe, fica. Se I e J não foram incluídos, aí eu vou ter que criar um roteiro para esses, porque todos os pontos têm que ser atendidos, todos os clientes. Se o ponto I já pertencer a um roteiro iniciado, verifico se o ponto é o primeiro ou o último desse roteiro. Se a resposta for positiva, acrescento o par de pontos e J na extremidade. Se ambos os pontos fazem parte de cada um deles, então eu vou vou juntar de forma a unir IJ. Caso contrário, eu vou para a quinta etapa. Se os dois nós IJ pertencem ao mesmo roteiro, eu não preciso mais mexer com eles. O que eu faço? Se eles já estão no roteiro, vai para o próximo, que é a quinta etapa. Quinta etapa. Cada vez que se acrescentar um ou mais pontos no roteiro, ou quando eu juntar dois roteiros, eu verifico se a nova configuração satisfaz a restrição de tempo. Quanto é que tem que ser o tempo? O menor possível. E também de capacidade, tamanho dos veículos. Se atender os limites, a nova configuração é aceita. E o sexto passo termina quando todos os clientes tiverem sido incluídos. Então, isso é o que a gente chama de método recursivo, viu? Eu vou refazendo, até que todos os clientes estejam roteirizados. Aqui um exemplo. Maior ganho veio do ponto 7 para o 50. 10. Depois, do 30 para o 56. Do 6 para o 30. E aqui, ó, vou decrescendo esses ganhos. Aí está. Então, o primeiro, aqui o centro de distribuição, os dois primeiros pontos. Aí depois, os outros dois, na ordem que está lá na tabela. Decrescendo e vendo se eles já fazem parte da rota. À medida que vai juntando, tá vendo? A rota vai começando a se formar. Até que eu tenho que, como está longe, né? Lembra que o centro de distribuição está longe? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer ele para o centro de gravidade. Agora eu já tenho os novos roteiros. Ó. Olha como é que as figuras do roteiro são bem mais fáceis de enxergar do que do primeiro método. Então, o número de roteiros, 6. A aplicação do terceiro da aula passada, o PT, né? Então, olha aqui, como é fácil enxergar os roteiros. Todos eles bem definidos, tá vendo? A diferença de um método para o outro. Olha esse aqui, bem definido. Eles não se esbarram. Custo médio por cliente, 14,24. Então, esse é o novo vezes 60, custo diário, R$ 950,70. Comparando os dois métodos, então eu tenho um roteiro a menos no Clark Wright, olha a distância menor e o custo menor. Imagina, R$2, mais de R$2 de diferença é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Por cliente é muito dinheiro. Se você fizer essa conta por dia, ó, a gente está falando 16,58 vezes 60, 994,80 aqui. 994,80 reais por dia.
No outro, 14,24 vezes 60. Aqui já está a quilometragem, né? 854,40 por dia. Vezes 30 dias, 25.600 aqui. E o outro, 994,8 vezes 30, 29.800 aqui. Essa diferença aqui, ó, vezes 12 meses, vezes 10 anos, aí vocês vão vendo como é que isso vai aumentar ao longo do tempo. Então, impactos, né, de simulação. O problema de atendimento a 6 clientes é discutido porque tem as seguintes características, né? X1 é veículo utilizado 4 toneladas, então são as variáveis, eu tenho que ter isso. Jornada de trabalho X2, 8 horas, distância média. X3, tempo de descarga. X4, que ele deixou fixo. Agora eu tenho 6 roteiros, que já é o melhor, já é o melhorado, né, o mínimo. Tenho o tempo de gasto, tem tudo. Carregamento máximo dos veículos. Alguma contribuição para melhorar o cenário? Sim, sempre há. Então, ó, se eu fizer analisando o mesmo problema com a diferença de distância média do centro de distribuição, eu tenho esses resultados. O que é isso? São mini centros. Eu tenho um grande centro, eu mando para os mini centros e esses mini centros vão distribuindo por caminhões ou vans. São veículos menores. Ainda dá para melhorar? Dá para melhorar. Se eu fizer roteiros diferentes, ó, vou ter só 2 roteiros com X clientes em cada um e veículos menores. A chave das melhorias hoje são veículos menores para distribuição. Então, dentro da rodovia tem as carretas. Dentro da cidade, eu vou usar as vans. São muito mais barato, em todos os sentidos. Então, pessoal, essa foi a segunda parte de roteirização. Espero que vocês tenham entendido um pouco, porque é uma matéria muito extensa e ela é exclusiva, né, para algumas pós-graduações e são modelos de otimização matemática que usam softwares para ajudar. Muito obrigado, até a próxima, façam atividade no prazo. Né? Tchau.